Quais foram as verdadeiras tentações de Jesus? Será que Jesus realmente foi tentado por Satanás no deserto? Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o Leia a Bíblia Comigo, sempre uma leitura simples, mas revolucionária do texto bíblico. Antes da gente começar esse rolê aqui, você já sabe a nossa regra, senta o dedão no like, se ativa aí, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a produzir esse conteúdo, a compartilhar isso com mais gente. Se você tem gostado dessa série, se essa série tem edificado você, se você tem gostado de ler a Bíblia comigo, escreva aí um comentário falando o que você está achando, discorde, concorde, fique à vontade. E se faz sentido para você, compartilhe essa série com mais gente, para mais gente vir ler a Bíblia com a gente. Hoje nós vamos ler Mateus 4, de 1 a 11. Você já sabe como funciona a dinâmica, então corre lá, abra o texto bíblico, leia o texto bíblico Mateus 4, de 1 a 11, depois volta aqui para a gente bater aquele papo. Para a gente começar esse papo, eu quero te falar sobre 4 relações que o evangelista, que o grupo, a comunidade de autores de Mateus, estabelecem com os montes. Aliás, dentro dessa cultura, a ideia dos montes é muito importante, né? Por muito tempo, inclusive, Deus era esse Deus da montanha, né? Foi no monte que ele falou com Moisés, em um monte que ele falou com Abraão. Você tem vários textos daquela cultura que fala Hosana nas alturas, nos altos dos montes, né? Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Então, essa ideia dos montes está muito presente na cultura do povo do qual o evangelista Mateus, né, o grupo de evangelistas, a comunidade de autores que leva o nome de Mateus, está produzindo ali. Então, ele faz uma relação durante todo o seu livro com 4 montes. E é uma relação muito interessante. São 4 montes que o evangelista tenta mostrar como eles estão interligados e relacionados em si. O primeiro deles, o Monte das Bem-aventuranças, correspondente, né, ao Monte da Ressurreição. Então, ou seja, se você viver as bem-aventuranças, se você cumprir as bem-aventuranças, se você dedicar a sua vida naquela lógica das bem-aventuranças, você vai ser capaz de ter uma vida que supere a morte. É bonita essa relação que ele está falando. A gente tem o Monte das Tentações, onde o diabo, o diabolos, né, oferece a Jesus uma condição divina. E para obter essa condição divina, o diabo está tentando Jesus para que ele use o seu próprio poder. E aí faz uma ideia correspondente ao Monte da Transfiguração, onde Jesus vai demonstrar cabalmente a sua condição divina, que não é obtida pelo poder, mas através do amor, através de um dom generoso entre si. Então nós vamos percebendo essas relações que o autor vai fazendo com os montes. E nós vamos ver hoje, inclusive nesse capítulo, porque é esse monte das tentações. É esse monte onde o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto, e nesse monte, então, o diabo leva Jesus para ser tentado. Então, de início, quando nós falamos sobre as tentações de Jesus, que é o início do capítulo, é onde elas vão se apresentando ali, para entender melhor, nós precisamos de entender o contexto que isso está acontecendo. Quando a gente fala de tentações, automaticamente na nossa cabeça religiosa, na nossa cabeça que foi cauterizada pela religião, nós já estamos pensando no mal, no pecado, como se o diabo quisesse empurrar Jesus para o mal, para o pecado, né? Como se o diabo fosse um rival de Jesus. É uma batalha, o diabo brigando com Jesus. E não é isso que apresenta no texto, muito pelo contrário. O diabo se apresenta como alguém que quer ser um colaborador, alguém que quer ajudar Jesus a se mostrar como aquele Messias. Se você não tiver essa dimensão, você vai entender esse texto errado. Ele não é um rival de Jesus, pelo contrário, ele está simplesmente fazendo como Mateus está fazendo durante todo esse capítulo. Nós já vimos todos os outros vídeos que as pessoas estão mostrando uma figura do Messias. E Jesus está o tempo inteiro dizendo: eu não sou esse Messias do poder, eu sou esse Messias do amor, da humanidade, da fragilidade. O diabo tenta fazer a mesma coisa que todas as outras pessoas fizeram. João Batista, os profetas, todos empurrar Jesus para uma caminhada messiânica que não é a dele. E Jesus então está sendo tentado nesse sentido.
ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, e lá no deserto ele passa 40 dias, 40 noites sem comer. As pessoas que vão ler a Bíblia de maneira literal vão ter problemas com isso. Inclusive, tem gente até que faz isso. Eu fiquei 40 dias sem comer, fiquei 40 dias sem beber água. Eu não acredito, mas dizem que algumas pessoas conseguem e dá problema, vai para o hospital, quase morre, porque o texto bíblico não é sobre 40 dias de fato se comer, né? Não é sobre isso. Essa ideia de 40 dias, essa ideia dos 40 anos do deserto, essa ideia dos 40 dias que está presente, significa toda uma vida, toda uma geração, significa a vida inteira. Então o evangelista coloca que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, porque durante toda a sua vida, durante toda a jornada de Jesus, durante toda a vida de Jesus, ele será tentado a exercer um messianismo que não é o dele. Ele será tentado a encarar ou a vestir a carapuça do Messias esperado, que é o Messias do poder poderoso, que é o Messias carrasco. Então, o texto quer dizer para nós que durante o Espírito de Deus, durante 40 dias, ou seja, durante toda a vida, Jesus, aliado pelo Espírito de Deus, vai ter que vencer as tentações de não ser o Messias esperado, mas ser o Messias que ele é, do amor, da justiça, da fraternidade, da compreensão, da alegria, da paz. Então, é essa a ideia que está aqui no texto. A ideia do deserto, ela traz muitas memórias. A memória do Êxodo, ela, naquela cultura daquele povo, dá a memória para eles daqueles momentos que eles passaram do Êxodo, mas também o deserto era um lugar onde as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, aqueles que não aceitavam o sistema imposto, os conchavos de Herodes, a imposição de Roma, aqueles que se rebelavam contra o poder, eram obrigados a viver no deserto. Portanto, tinha-se uma ideia que o deserto era um lugar de bandidos. Por quê? Porque todos aqueles que se levantam contra César, contra a colônia, contra o colonialismo, contra o império criminaliza eles, né? Todos aqueles que se levantam contra as forças hegemônicas, contra as classes dominantes, eles são criminalizados, eles são tidos como bandidos, como marginais. Não à toa que o João Batista é a voz que clama do deserto, vindo desse lugar, do deserto. Então, o deserto também tinha esse lugar do espaço dos bandidos, daqueles que queriam tomar o poder ou lutar contra o poder estabelecido, daqueles que não aceitavam o poder de como estavam, se reunia no deserto. Então o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto também tem essa prerrogativa de falar que, olha, Jesus não está conformado com as lógicas que operam esse mundo. Por isso ele também está exilado no deserto. E nesse lugar ele vai ser tentado sobre os vícios do poder. Essa questão do jejum dos 40 dias ela é tão importante porque se fosse um jejum religioso, o jejum começaria no amanhecer do dia e terminaria no pôr do sol, como era o costume dos jejuns religiosos. Então, quando ele fala sobre esse jejum de 40 dias, para além disso, também quer mostrar uma ideia de que não é uma vocação religiosa, não é uma ritualística da religião que Jesus está cumprindo, mas também quer colocar Jesus no lugar de um grande profeta, porque alguns profetas do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, como Elias, como Moisés e outros, haviam tentado também jejuar 40 dias e 40 noites. Então está fazendo essa referência também de não é um jejum religioso, porque a religião trata o jejum de outra maneira, porém isso também credencia Jesus como um profeta. Depois disso teve fome, começa o texto dizendo assim: o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus. Veja, o tentador, o diabolos, ele não tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus, até porque no vídeo anterior nós vimos que no momento do batismo de Jesus houve a proclamação por parte de Deus: está aí, eis aí, é esse aí o meu Filho amado, né? Então, o diabo não tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Então ele afirma: já que você é o Filho de Deus, ou porque você é o Filho de Deus, essa expressão, né? Se tu és o Filho, para nós aqui na tradução do português fica parecendo que ele ainda duvida, né? Como se fosse assim: será que você é o Filho de Deus mesmo? Deixa eu ver isso, você é o cabulosão mesmo. Porém, no texto original, assim, né? Na tradução,
mais próxima do grego, e aqui o que aquela comunidade que Mateus estava conversando ouvia era: já que você é o Filho de Deus, ou porque você é o Filho de Deus, então você pode manifestar poder. Então, de fato, há uma clara certeza do diabo quanto Jesus ser o Filho de Deus. E por isso ele então quer ajudar Jesus, ele quer facilitar que Jesus seja esse Messias. Então, perceba, ele não está lá para rivalizar com Jesus, ele está falando: não, você não está com fome, você é o Filho de Deus, cara. Então, usa o seu poder. Né? O diabo ele aparece não como um rival, igual a gente vê nos filmes de criança, nos desenhos infantis, aquela ideia assim, do maniqueísta, do anjinho no ombro e um diabo no outro. Um fala do bem, outro fala do mal. Não, não. A ideia do tentador aqui não é alguém que rivaliza, não é alguém que disputa com você. Pelo contrário, é alguém que entende a sua missão, é alguém que inclusive quer te apoiar na missão. Esse é o lugar da surdina que o Satanás aparece. E é lógico que é claro uma oposição ao evangelho. Porque enquanto o Deus é amor, que se manifesta no serviço, o diabo é o poder, que se manifesta no domínio. Então o tentador diz: porque você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, use as suas capacidades, use as suas habilidades, use o seu poder, use o seu domínio para si mesmo. Percebe onde está a lógica da tentação? E aí Jesus responde, e cada vez vai sempre responder citando a palavra de Deus, dizendo: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, Jesus manifesta a plena confiança que ele tem na ação do Pai, que sempre propõe em prática a sua palavra. Na verdade, Jesus, no Evangelho, como nós veremos, nunca vai usar a sua própria capacidade ou seu próprio poder para se alimentar. Mas ele é o Filho de Deus que vai se fazer pão, que nasce em Belém, na padaria do mundo, né, que nasce em Belém, para se fazer pão, para se fazer de alimento para a vida dos outros. Então Jesus tem uma profunda compreensão que Deus é fiel. Fiel a quem? Deus é fiel ao seu próprio projeto. Então Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel à nossa igreja, Deus não é fiel ao Brasil, não. Deus é fiel a quem? Ao projeto de Deus. A sua palavra, Deus é fiel à sua palavra. De modo que o projeto de Deus não falha. O seu projeto falha, o meu falha, o projeto da nossa igreja falha, né? Mas o projeto de Deus não falha. Jesus tem essa compreensão completa da confiança da palavra de Deus, a palavra dele. Por isso o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Qual que é a fidelidade ao plano de Deus? Então, Deus tem um projeto de salvação, de redenção da humanidade. Essa palavra não falha. E esse projeto, Deus é fiel a ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, o diabo leva Jesus à cidade santa. E veja, o evangelista está aqui antecipando que os doutores da lei vão fazer com a instituição religiosa, né? Essa casta sacerdotal, ela está preocupada com o poder. Eles querem realizar o domínio, exatamente como o diabo. Então, o ouvinte de Mateus também estava ouvindo e pensando: mas quem quer o domínio da cidade santa, como o diabo está propondo? Os fariseus, os saduceus, as castas sacerdotais. Então, quando ele fala que o diabo levou Jesus à cidade santa, o ouvinte também está fazendo ali conexões com quem está querendo dominar a cidade santa. Colocou ele na parte mais alta do templo, né, no monte, colocou ele no lugar mais alto, como eu falei para vocês, fazendo essas tricotagens com os montes, com os lugares altos. E provavelmente, né, o Mateus aqui, ele está fazendo também uma ideia do próprio livro apócrifo de Esdras, que era um livro apócrifo daquele tempo, que no seu 4º capítulo falava sobre isso, que o Messias teria que ser manifestado aparentemente no ponto mais alto do templo de Jerusalém. Então o diabo, ele não é só conhecedor da palavra, ele não é só conhecedor dos princípios da Bíblia, dos textos, mas ele também é conhecedor dos livros apócrifos.
né? E aí ele está mostrando um vasto domínio para dizer assim, ó, mesmo que esse livro seja apócrifo, mas na cultura do povo, o povo sabe que o Messias esperado vai aparecer no parte mais alto do templo. Por quê? É o Messias que vai dominar toda a Cidade Santa, que vai dominar toda a religião, que vai dominar toda a Jerusalém. É o Messias que vai ter domínio sobre toda a casta sacerdotal, né? Era essa a imagem que o povo tinha do Messias errado, que estava sendo anunciado, e que Jesus não é isso. Então, o diabo leva Jesus a esse lugar, tentando ajudá-lo, falando, não, então, Jesus, você sabe que o povo espera que você apareça aí. Então, aí ele leva. E aí ele fala assim, já que você é o Filho de Deus, de novo, repete essa expressão, porque você é o Filho de Deus, né? O convite do diabo é o mesmo que farão para Jesus quando ele estiver crucificado. Né? Os sumos sacerdotes, os escribas, os anciãos, lá em Mateus 27, 40, vai fazer a mesma coisa. Se tu é o Filho de Deus, desça da cruz. É o mesmo convite. Já o Satanás, o diabo falando, já que você é o Filho de Deus, né, lança-te daqui para baixo. Desça daí. Né, porque está escrito. E aí ele faz a citação de um salmo. Está escrito... Deus dará ordem aos seus anjos para que guardem o teu... Aí ele faz a citação de um salmo. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Em outras palavras, né, o que o diabo está dizendo é, você é o Filho de Deus, faça o que o povo espera. O que as pessoas aguardam é que você, de repente, apareça no templo, colocando no espetáculo mais alto, fazendo do templo um espetáculo. E lança-te daí para baixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos e eles te levarão nas suas mãos para que não tropecem em pedra alguma. O diabo fazendo uma citação, conhecedor das Escrituras, do Salmo 91, versículo 1, 11 e 12. Mas Jesus outra vez responde, falando, eu não sou o Messias esperado, eu sou o Messias rejeitado. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Por quê? Porque os meus tinham uma outra visão de Messias, que eu não sou. Eu não sou o Messias poderoso, eu não sou o Messias da revanche, eu não sou o Messias carrasco, eu sou outro Messias. E aí ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma referência clara a uma série de episódios da história de Israel sobre a falta de confiança daquele povo de Deus com o próprio Deus. Né? Então, veja para você perceber como funciona essa segunda tentação. A terceira já é diferente das outras. Das duas primeiras tentações, né, as seduções que o diabo jogou são cartas ao Messias e são cartas religiosas. Né? Agora, o diabo vai tentar puxar o seu trunfo jogando na mesa para Jesus uma carta que ele sabe que a gente acaba cedendo, que é essa carta do encanto, a carta do encanto à riqueza. Esse é o super trunfo do diabo. Ele já tentou Jesus pelo poder, ele já tentou Jesus pela sedução a dominar todas as coisas, pelo poder, pelo domínio. Agora, ele sabe que a humanidade sempre cai no poder da riqueza, que tudo que a humanidade faz é para concentrar a riqueza. Então, o diabo novamente leva Jesus a um monte muito alto, né? A mesma ideia do lugar onde Deus se manifesta, do lugar onde está a presença de Deus. Quer dizer, o diabo não é um inimigo, ele não está brigando, muito pelo contrário, estou te levando em lugares santos para você entender que você pode mais. Eu quero ajudar você, quero ajudar seu ministério. Eu quero que você, Jesus, seja reconhecido como o Messias que você é. Indica o lugar onde viviam os deuses, o lugar santo, a condição divina. É nesse lugar onde o diabo está se manifestando e oferece a Jesus, então, a condição divina. Você quer ser aquele que vence o mundo? Você quer ser aquele esperado pelas nações, né? Você deve, então, ter condição divina. E a condição divina, como é que se conquista, Jesus? Através das riquezas, através do poder. Por isso mostrou-lhe o diabo todos os reinos e toda a glória e disse, eu te darei tudo isso. Portanto, parece, né, no livro de Lucas, inclusive, o diabo fala lá no Lucas 4:6 uma coisa interessante.
tudo isso foi entregue a mim. Ou seja, o diabo tem a certeza que ele é o dono, o detentor da riqueza e do poder. Então, aqueles que possuem riqueza e poder não recebem isso de Deus, mas do diabo. Isso na lógica da narrativa dos evangelistas. Então, agora há um pequeno detalhe. O diabo fala: eu te darei tudo isso se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Claro, o jogo com o diabo oferece a Jesus a condição divina através da adoração, do poder, da glória, da riqueza e do sucesso. O diabo está falando: eu posso te fazer um Deus, eu posso te fazer como Deus. Você pode ter influência em tudo, você pode mandar em tudo, você pode decidir sobre todas essas coisas. Esse mundo é meu, você pode ser dono de tudo isso. É isso que o diabo está dizendo e é isso que muitas vezes nós nos perdemos. Mas, como estava escrito, Jesus respondeu todas essas tentações. Agora, na figura de Pedro, que foi o único discípulo a quem Jesus se dirigiu, chamando ele de Satanás, lá em Mateus 16, 23, antes da transfiguração, lá no Monte Muito Alto. Nesse Monte da Transfiguração, inclusive, mostra que a condição divina não é obtida na adoração ao poder, mas através de um dom generoso, que é esse dom de doar a si mesmo. Então, Jesus usa a mesma expressão que ele usa com Pedro, ele vai usar aqui agora, que Jesus disse: vai-te embora, Satanás. O mesmo apelido, o dirigido a Pedro de Satanás no Evangelho, Jesus recusa. E ele está usando a mesma coisa. Dá licença, vai para trás, tira de perto de mim, tira da minha frente essa ideia de adoração ao poder, à riqueza, ao dinheiro, porque o meu messianismo é de outra lógica. Então, assim, vai para trás, Pedro, você que tem ambição de poder, vai para trás, sai da minha frente, você que tem essa vocação. E ele está falando a mesma coisa para o diabo: dá licença, sai, o meu messianismo é de outra, porque está escrito: você só vai adorar o Senhor teu Deus, somente a ele prestará culto, porque Jesus está dizendo que a riqueza, o poder, o dinheiro, a fama, o sucesso, a glória exigem adoração. Então o que ele está falando é que a riqueza, o poder são deuses de outra ordem. E aí ele está falando: é impossível adorar dois senhores. Por isso você adorará só o Senhor teu Deus. Não adore a riqueza, não adore o poder, não adore o sucesso, não adore a glória, porque eles vão exigir de você que você se prostre, que você adore, que você entregue a sua vida a eles. E esse é o perigo da idolatria. Você está prestando culto a coisas que não são o Deus de Jesus, que não representam o messianismo de Jesus. E aí faz, óbvio, uma lembrança direta ao Êxodo, no capítulo 32, que é aquela cena do bezerro de ouro, quando eles estão saindo ali do Egito. E também faz uma ideia de toda a contaminação que Israel fez com os povos pagãos, nessa ideia de que, olha, o dinheiro, por conta do poder, da riqueza, você acaba perdendo a sua essência e tudo. E aí quando Jesus faz isso, o diabo o deixou. E os anjos, são os colaboradores de Jesus que se aproximam e servem a Jesus. Então Jesus obtém a proteção dos anjos porque recusou a tentação, a sedução. Em resumo, não são tentações para o mal, mas são seduções que Jesus sofrerá e sofreu ao longo de toda a sua vida por parte da instituição religiosa, mas também por parte dos seus próprios discípulos e por parte da própria natureza humana. Veja, o capítulo 4 de Mateus, que está falando sobre as tentações, ele é um spoiler de toda a vida de Jesus, que vai ser tentada pelo poder, pela riqueza, pelo dinheiro, pela avareza, pelo domínio, pela glória, pelo sucesso. Por isso Jesus o tempo todo está dizendo: eu não tenho glória, me esvaziei da glória, a glória é do Pai. Por isso o 2 Timóteo vai dizer que ele, sendo Deus, esvazia de tudo e vem como forma humana. E a forma mais precária da humanização, que é a forma de escravizado, porque Jesus é justamente esse de outra sorte. É esse que não cedeu à sedução do poder, da riqueza, do dinheiro e do domínio. E é isso que o Mateus 4 está tentando mostrar para nós, que essas seduções Jesus sofrerá
o tempo inteiro em seu trajetório, em seu ministério, pelos próprios discípulos, pela sua própria natureza humana e em razão das instituições religiosas. Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário.